Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da segunda parte do mini curso de C. Eu já estou com uma estrutura pronta aqui e hoje nós vamos falar sobre funções. Antes de entrar bem no assunto propriamente dito de funções, eu preciso explicar para vocês, pelo menos na prática, de como que é a execução do código. Então você tem o compilador compila todo o código que você escreveu e executa. Essa execução tem uma ordem, ele começa sempre pela main. A main, ela sempre é executada, sempre. As outras coisas podem nem sempre ser executadas, mas a main sempre é executada. Então, todas as funções que você precisa que sejam executadas, elas têm que estar na main. Às vezes uma função está chamando a outra e assim vai, podendo ter várias funções uma dentro da outra. Mas a principal, a primeira, tem que estar sendo chamada na main. Então, aqui, não se preocupem em entender o que eu vou colocar aqui, mas é só para mostrar para vocês que isso é verdade. Então, eu vou fazer uma função que ela imprime na tela algo, bem rapidinho para vocês aqui. Então, ela só vai printar isso daqui. E vou colocar um printf aqui na main também. O que nós estamos esperando que aconteça? Só esse print vai ser executado. Por quê? Porque o código todo foi compilado, essa função foi compilada, mas ela não está sendo chamada na main. Então não tem um imprimir aqui. Se eu salvar e compilar agora, ela vai imprimir na tela esses dois prints. Mas só para mostrar para vocês, eu vou comentar essa linha e executar. Então, só a main foi executada, porque essa função não está sendo chamada na main. Esse comando está comentado aqui, então ele não acontece o print. Agora, eu vou colocar o print de volta e vocês vão ver que as duas frases vão aparecer na tela. Então, a função foi executada e a main também, na ordem ao contrário, ou seja, a main foi executada e depois a função, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos a declaração de uma função. O Arthur deve ter mostrado para vocês que primeiro se tem o tipo de retorno, depois o nome da função, o tipo do parâmetro, o nome do parâmetro, e isso podem ter vários parâmetros, aqui eu só vou colocar um. E aqui dentro vai ter o código e depois o return com o tipo que foi estipulado ali em cima. Beleza? Aqui eu vou fazer uma funçãozinha bem simples, de que você vai passar dois valores inteiros e ele vai retornar o valor maior entre esses dois, beleza? Então, eu vou retornar um int e aqui o nome da função vai ser maior. E o tipo dos parâmetros vão ser dois ints. O primeiro vai se chamar n1 e o segundo int vai ser n2. Então, aqui ele vai comparar se o n1 é maior que o n2. Se não for, ele vai cair nesse outro bloco, beleza?
Aqui nós temos dois tipos de abordagens para terminar essa função. Primeiro, eu poderia colocar uma outra variável aqui, uma variável auxiliar, que caso entrasse nesse primeiro bloco, ele ia receber o N1. Caso entrasse no outro, ia receber o N2. E no final, ele ia retornar auxiliar, beleza? Ia funcionar perfeitamente. Mas eu gosto de uma outra abordagem que nós não precisamos dessa variável auxiliar. Só colocamos um return aqui e tiramos esse no final. Por quê? Ou ele entra aqui ou ele entra aqui. E quando se tem o return em uma variável ou uma função, a execução da função acaba logo após ser executado o return. Então, executou isso daqui, nada para baixo é executado. E como só entra ou em um ou em outro, e sempre vai entrar em algum desses dois, não tem problema, beleza? Agora, como eu disse, precisamos chamar ela na main. Então, eu vou printar o retorno para vocês da função 40, 30, beleza? Então ela está retornando um inteiro e aqui eu vou printar o inteiro. Eu escrevi errado aqui, beleza. Executando a função, foi impresso o maior número, 40. Ela retorna o valor, mas esse valor não é armazenado em nenhum lugar. Então, se eu colocar a função assim, ele não vai exibir o resultado na tela, porque nenhum comando foi feito para que esse valor seja armazenado ou printado na tela, beleza? Outra coisa importante é que quando você declara uma variável aqui, ela só é válida dentro dessa função, beleza? Então você não consegue acessar essa variável auxiliar aqui na main, ou qualquer outra variável. Até mesmo os parâmetros você não consegue acessar aqui na main. Eles só são válidos aqui dentro. Pode até ter outro número N1 ou variável aux aqui dentro da main, mas não é a mesma daqui, beleza? Então, a variável local, ela é isso, é uma variável declarada dentro da função e ela não pode ser acessada fora disso, ela só vale dentro. As variáveis globais seriam aquelas que são declaradas fora da main, fora de qualquer outra função. Então, por exemplo, vou colocar int aqui e vou colocar o valor do pi. Pi, colocar 3. Beleza? Uma aproximação. Então, esse pi eu posso acessar ela aqui dentro da main e aqui dentro da função. Para provar isso, vou colocar um printf d e aqui pi. Beleza? Vamos executar. Vocês podem ver que ele conseguiu acessar. Agora vamos fazer a mesma coisa dentro da main. Vocês também podem ver que ela conseguiu acessar e foi executada. Beleza? Agora os parâmetros. Vocês podem ver que eu só passei os números aqui, né? Não declarei nenhuma variável, porque isso já está sendo feito aqui no cabeçalho da função. Então, o 40 assume o nome N1 e o 30 assume o nome N2, como se fosse uma atribuição de uma variável. Então, você não precisa se preocupar com isso.
elas só funcionam também, como eu falei, aqui dentro, são como qualquer outra variável. Elas só estão aqui no cabeçalho e toda essa validação e recepção de valores é feito aqui dentro. Você não precisa se preocupar com isso, beleza? Então, os parâmetros são como se fossem variáveis normais. Outra coisa, quando eu tenho uma variável aqui, e passo essa variável para cá, a função faz uma cópia dela. Então, a função não está trabalhando com isso daqui. Ela está trabalhando com uma cópia desse valor 3 aqui dentro. Então, qualquer valor alterado aqui dentro, ele não vai ser refletido fora. Então, por exemplo, vamos fazer uma outra funçãozinha que adiciona 1 no valor informado, beleza? Então, a única coisa que ela vai fazer vai ser adicionar 1. Você pode fazer N1++, N1 igual a N1 mais 1, ou até mesmo N1 mais 1, beleza? Todas essas formas são válidas. Eu gosto da primeira, eu vou deixar aqui, beleza? Então, vamos lá, só limpando um pouco aqui. Vamos chamar a função add1, vamos passar a variável e nós vamos fazer um print antes dessa variável. Beleza? E depois. Pelo que eu falei, o resultado tem que ser igual. Agora vamos executar para ver se é verdade o que eu estou falando. Vocês podem ver que o valor não mudou, mesmo adicionando 1. Ah, mas será que está adicionando 1? Então vamos ver aqui. Vou colocar depois, senão ele não vai pegar o valor já adicionado, beleza? Então vamos executar. Vocês podem ver que ele está assim somando 1, mas como eu falei, a função trabalha com uma cópia da variável passada e não com a variável em si. Isso só é feito se nós mexêssemos na memória que está armazenado esse valor. E a função aloca, ou seja, separa um outro lugarzinho na memória para essa cópia. Então tudo que é feito na cópia e não na variável em si. Nós vamos ver como nós podemos alterar a variável dentro de uma função no próximo vídeo, que é sobre ponteiros, beleza? Então, agora nós vamos ver sobre as structs. Só limpando rapidinho para ficar mais fácil para vocês. Vou fazer uma struct rapidinho aqui para vocês, de um inteiro só para demonstrar para vocês. Então vai ser um int que vai ter o peso de um objeto qualquer. Então aqui vou colocar o objeto, vou colocar uma bola e a bola vai ter o peso de 10 kg, beleza? Agora nós vamos criar uma função que
ela vai esvaziar a bola, beleza? Então ela vai receber um objeto, vai ser uma bola qualquer, mas não a mesma bola que está na main, beleza? E aqui ela vai retornar a bola murcha, beleza? Então vamos fazer um bola ponto peso, vai ser igual a 0, beleza? E aqui ela vai retornar a bola. Esse código não vai funcionar porque aqui eu tenho que colocar o tipo de objeto que eu quero retornar. Nesse caso, o tipo de dado que eu quero retornar. Nesse caso, eu estou retornando um tipo de dado objeto, que foi que eu criei na struct. Então, eu tenho que colocar aqui objeto. E isso daqui tem que estar depois da declaração do struct, porque senão não vai dar certo. Beleza? Então, aqui vamos chamar a função, passar a bola, e aqui a bola ponto peso vai receber o retorno da função. Vocês podem ver que é igual a qualquer outra variável. Então vocês podem ver que ela murchou, ou seja, zerou a variável peso, beleza? Lembrando que a bola que está sendo tratada aqui dentro não é o mesmo endereço de memória dessa bola declarada aqui. Eu só estou colocando bola.peso porque foi a variável que eu coloquei aqui. Se eu colocar tipo x, eu vou ter que usar x aqui. Então, a variável declarada aqui dentro não tem nada a ver com a variável aqui, a não ser que você use ponteiro, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e nós vamos estar podendo conversar com vocês através desse e-mail, beleza? Só vou executar aqui para vocês verem que vai funcionar do mesmo jeito. Então é isso, pessoal. Espero ter tratado de todos os assuntos sobre funções. Logo mais teremos mais um vídeo sobre ponteiro e aí as coisas vão ser explicadas um pouco melhor para vocês. Até a mais. Por hoje é só.